Hoje eu vou salvar a sua redação te explicando o que provavelmente aconteceu na correção do Enem 2025. E por que eu falo provavelmente? Porque eu só posso te dar certeza quando saírem os espelhos de redação de 2025. Mas eu andei... Ai, como que eu falo isso? Ai, meu Deus. Investigando nos bastidores o que aconteceu na correção 2025, conversei com vários corretores do Enem no sigilo e eu vou te contar aplicando isso a um texto 960 de uma aluna minha. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, vamos ver. Será que o 960 é o novo 1000 do Enem? Vamos ver o que você acha. Enquanto eu rodo a vinheta, fica com essa pergunta na sua cabeça. Será que o 960 é o novo 1000? Bora lá. Pois engasgando. Acho que isso é o Camilo Santana me rogando praga. Se você me viu tossindo, manda aqui embaixo coffee, coffee, coffee. Ou então Camilo Santana. Pra quem não sabe, Camilo Santana é o atual ministro da Educação. Eu andei criticando não o ministro em si, mas a gestão do Enem 2025, seja pelo vazamento de questões, seja por um processo de investigação do vazamento que não deu em muita coisa, seja por uma correção meio bizarra. Mas agora eu vim salvar a sua redação com o que eu descobri que aconteceu nos bastidores, ok? E aí eu quero aproveitar e te falar o seguinte, eu vou corrigir a redação de uma aluna minha, Fefe, que em 2025, nesse Enem bizarro, tirou 960, ela fez um texto parecidíssimo, praticamente igual na minha salinha, e tirou 920. E se você quiser tirar 960 ou ser um dos meus vários 980, é só você apontar a sua câmera para este QR Code, ou printar este QR Code, ou clicar no link que tá aqui embaixo na descrição deste vídeo, porque você vai direto para minha página de cursos e vai que tem um curso lá que te agrada e atende às suas necessidades, ok? Depois deste momento jabá, eu gostaria de te pedir o seguinte: se você achar que eu fui ou rigorosa demais, ou mão leve demais, se você discordar de algum critério, se você ficar em dúvida com algum critério, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu vou um a um responder a todos vocês. Então bora lá, este aqui, gente, é o rascunho do texto da Fefe. Você pode ver que aqui é a prova do Enem 2025 dela, tá? Lembrando, a Fefe tirou neste texto aqui 960, tá? Não temos ainda o espelho de redação, que eu tô gravando agora no dia 26 de janeiro. O espelho de redação foi anunciado apenas para março. E eu queria te mostrar o seguinte, a Fefe fez praticamente o mesmo tema, sendo minha aluna aqui, ó, olha a folha de redação aqui. Ela tinha feito este tema em 18 de agosto de 2025 e tirado 920 com perda de nota na C1 e na C4, tá? Aqui é o texto da Fefe. Para você ter uma ideia do que estava rolando, deixa eu só tirar esse coisinho aqui, ó, que ele tá fora do lugar. Pronto. Só para você ter uma ideia do que estava rolando, os meus meninos tiveram que escrever no segundo semestre este tema. Estratégias para superar o etarismo. Etarismo era a situação, um problema implícita do Enem 2025. E reduzir a exclusão social da população idosa no Brasil. Modéstia à parte, eu acho que o meu tema era melhor do que o do Enem. Você pode opinar aqui embaixo, tá? Mas, uma vez que você já viu o quanto que ela tirou lá em agosto, no plantão presencial, que é uma das opções dos meus cursos, plantão presencial para quem é aluno do presencial. Se você é aluno do online, você pode ter acesso a plantão online, dependendo do curso que você escolher, óbvio, mais uma vez, QR Code aqui na tela. E aí, a partir disso, eu quero registrar que no Enem, a Fefe tirou 960, mas no meu curso ela tirou 920, sendo que eu sei que ela perdeu 40 pontos na C1 e na
C4. E vocês é que vão me ajudar a imaginar quanto ela perdeu em quais competências no Enem, beleza? Vocês vão conseguir ver aqui que eu já corrigi esse texto, a Fefe veio aqui no presencial na segunda-feira pós-Enem e eu falei para ela assim, excelente texto, que eu escrevi excelente texto, tá? E eu já tive a experiência de deixar na segunda-feira pós-Enem algumas observações para ela. A gente vai recorrigir esse texto juntos e vocês me falam o que vocês acham que esse texto mereceu ou não mereceu. É um 960? Deveria ser um 1000? Vocês me contem, tá? Então, bora lá. Vamos corrigir esse texto da Fefe, lembrando sempre que eu já tenho um padrãozinho de cores, que é o meu padrão de cores de sempre. Vou deixar a minha legenda ali no cantinho. Até bom, né? Porque vocês vão se tornar meus alunos. Sendo meus alunos, vocês têm que se acostumar com a ideia de que eu uso o tempo inteiro este padrãozinho de cores. Vermelho para C1, esse roxo para C2, turquesa para C3, amarelo ovo para C4 e verdinho para C5. Eu vou aumentar um pouco mais aqui. Deixa eu ver, acho que vou aumentar para vocês também, hein, gente? E aí vou centralizar. Não ficou tão bom. Vou diminuir e centralizar. Aí acho que ficou bem melhor. Bora dar uma olhada e vale a pena depois você me deixar aqui embaixo um comentário se estava legível esse texto. Dependendo, eu dou um jeito de mandar para vocês esse texto, tá? Então, bora lá. A Fefe começa assim. Segundo a Constituição Federal de 1988, que é o primeiro repertório sociocultural dela, a dignidade humana é um direito de todos, belo uso da vírgula, inclusive dos idosos. Eu vou destacar aqui o fato de que ela se preocupa em incluir aspectos da frase temática logo na primeira frase do texto dela. Ela já torna esse repertório sociocultural pertinente por meio do uso do inclusive, até mesmo. Então ela enfia o tema aqui, e isso é lindo. Entretanto, então ela optou aqui por fazer um contraste. Tal dispositivo legal, então ela retoma, não está sendo cumprido em sua totalidade, tendo em vista, ou seja, considerando, visto que, então ela está usando os operadores argumentativos, tudo certinho, os desafios enfrentados pelas pessoas com mais de 65 anos no Brasil. Então, essa pessoa, a Fefe maravilhosa, pega a situação, um problema que está implícita, era perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira e já começa a falar que tem problema acontecendo. Ela já cria essa problematização aqui por meio do desafios enfrentados, e aí ela põe o tema, pessoas com mais de 65 anos no Brasil. A situação, então ela tá retomando. Observem, gente, que ela faz várias estratégias de retomada diferentes. Por exemplo, a utilização do tal, a retomada pelo uso do pronome, pelo artigo definido. Então, ela tem várias estratégias, isso valoriza a competência 4. Pode ser explicada pelo preconceito no mercado de trabalho, isso que no texto dela exerce a função de causa 1, né? Eu estou sinalizando aqui o que eu tinha anotado quando ela trouxe o texto pela primeira vez, e pela manutenção, então ela tem a causa 2, e aí ela comete um desvio gramatical, ela comete um erro ortográfico. A gente escreve estereótipos, ela pôs um estereótipos, erro de gramática muito comum, fica de olho, tá? Então aqui ela comete um desvio, vou fazer a primeira sinalização em vermelho, que é a cor que para mim marca erro de competência 1, então é estereótipos.
acerca dessa população. Então, acerca dessa população retoma a população idosa, feita pela mídia. Então, eu espero que, eventualmente, ela mencione mídia para ela cumprir o projeto de texto dela. Dessa maneira, então tá fechando lá, primeiro parágrafo, né? Medidas, então ela começa a sinalizar a proposta de intervenção, ela sinaliza algo que deveria aparecer lá na proposta de intervenção número 1, como garantir vagas de trabalho para essas pessoas. Então, ela está antecipando uma das propostas de intervenção. E aí é interessante que, para manter o projeto de texto funcionando, que valoriza a competência número 3, a proposta de intervenção 1. Deixa eu escrever com uma outra caneta, porque essa daqui está muito, na minha opinião, clarinha. A proposta de intervenção 1, ela já resolve e estabelece uma relação com a causa 1, a gente pode chamar também de desafio 1. Essa ligação já mostra para o corretor que a Fefe tinha um projeto de texto, tá? Devem ser tomadas pelo Estado, e aí eu imagino que o Estado seja o agente da proposta de intervenção 1 para garantir o projeto de texto, para garantir a inclusão dos idosos. Ou seja, ela fala indiretamente que a exclusão é a situação problema. Primeira fofoquinha em relação à correção do Enem 2025. Andei apurando o seguinte. Neste ano, pela primeira vez, a gente tem o que a gente chama de penalização em cascata. Uma penalização lá na competência 2 empurra a nota da competência 3 para baixo. Ou seja, qual é a dica que eu dou para todos os meus alunos já há alguns anos e a Fefe usa no texto dela? Vou pôr o QR Code porque é claramente um momento de jabá, mas eu também estou entregando conteúdo. Não dá mais para você confiar que pode encher o texto de repertório sociocultural de qualquer jeito, porque produtivo já vai me garantir uma boa nota. Não, eu já exijo há vários anos dos meus alunos e eu vou exigir de você que todos os repertórios da redação sejam produtivos. Se você não conseguir tornar um repertório produtivo, não use. Tem grande chance de você ser descontado na competência 3, tá? Por quê? Os corretores consideram que um repertório sociocultural solto, pouco articulado, que eventualmente pode ser considerado um repertório de bolso, ele por si só é uma lacuna, um buraco na argumentação. Então eles tiraram ponto, ok? Essa dica? Todos os repertórios devem ser produtivos. Se você não conseguir tornar um repertório produtivo, você não vai usar, ok? Beleza. Próximo parágrafo, observem que a Fefe faz um primeiro parágrafo super tranquilão, né? Ela gostava e gosta até hoje de fazer primeiros parágrafos simples para sobrar espaço para fundamentar a argumentação. Bela dica, temos 2 dicas até agora. Inicialmente, que serve apenas para abrir a argumentação, não tem um valor semântico próprio, é importante destacar que o envelhecimento, ou seja, pôs o tema aqui, no ambiente laboral, então ela está cumprindo o projeto de texto, ela está retomando a causa 1, que havia sido prometida na introdução, não é bem visto. Aí o não é bem visto é ela começando a problematizar. Então vou pôr aqui, parece que essa vai ser a situação, o problema dela. O filósofo Byung-Chul Han, eu vi fofoca de que não podia usar mais Constituição e que não podia mais usar o Byung-Chul Han. Ela usou os 2 e tirou 960. Não é o repertório em si, é como você usa o repertório. O filósofo Byung-Chul Han, essa é a segunda referência dela, o segundo repertório sociocultural, em sua obra
sociedade do desempenho, e aqui tem um problema, tá? A Fefe pôs desempenho com D maiúsculo, e como vocês podem ver aqui, desempenho com D minúsculo. Regra da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu sigo a ABNT. Nome de livro, apenas a inicial primeira é maiúscula. As outras palavras do título não têm inicial maiúscula. Então, apenas a letra inicial da primeira palavra é maiúscula, a não ser, obviamente, que tenha nomes próprios no resto, tá? Então, aqui, na minha opinião, segundo desvio gramatical. Se ela cometeu o terceiro, aí eu posso tirar ponto na competência 1. Diquinha, na verdade, fofoca. Não houve qualquer alteração nos critérios da competência 1. A fofoquinha que eu recebi é que apenas os corretores foram orientados a prestarem especial atenção a falhas sintáticas, ou seja, problemas na estrutura da frase, tá? Mas, até agora, ela tem 2 problemas gramaticais simples, nada sintático. Se ela cometer um terceiro desvio gramatical, aí eu preciso tirar ponto dela na competência 1. Então, em sua obra Sociedade do Desempenho, discorre como, na sociedade capitalista atual, o valor dos indivíduos está atrelado à sua capacidade produtiva. Ela só fez a breve explicação, mas o corretor de 2025 ele é obrigado a perguntar assim, e daí? O Byung-Chul Han não estava falando de envelhecimento, muito menos de envelhecimento no mercado de trabalho. A Fefe ainda tem que tornar o repertório pertinente, ligá-lo direta ou indiretamente a algum pedaço da frase e ainda tornar produtivo, ou seja, explicar o que isso tem a ver com o argumento dela, que é mercado de trabalho excludente. Vamos ver se ela faz isso. Nesse sentido, então ela usa o nesse sentido para dar progressão ao argumento. Os idosos, o tema está ali sendo retomado o tempo todo, são vistos como um problema, tá? Então aqui temos a problematização. Olha, a perspectiva em relação a eles é uma perspectiva negativa. Eu gostei muito do uso dela do são vistos. Um dos sentidos da palavra perspectiva é visão, ponto de vista. Lindo, Fefe? Nossa Senhora. São vistos como um problema. Então aqui ela está problematizando e ela ainda põe um em decorrência. Em decorrência é uma expressão que dá a noção de causa, né? O que causa essa visão negativa? Da falsa percepção. Amei o uso da falsa percepção. Se vocês observarem, eu escrevi para ela assim, ó, lindo. Nem coube muito, né? Mas lindo, Fefe. Belo uso do falsa. Você tem que se posicionar em relação a esse preconceito. A falsa percepção, a falsa perspectiva de que são menos produtivos e que são menos capazes de trabalhar. Beleza. Observem que a Fefe não apenas aplica ao tema idosos, mas vocês conseguem ver que há aqui uma comprovação de que eles não são bem vistos e que tem a ver com o valor do indivíduo é avaliado, ficou meio redundante, mas tudo bem, pela sua capacidade produtiva. Então o repertório nessa frase está pertinente e produtivo. Aí ela toma mais um cuidado em virtude, olha que lindo, mais uma expressão para dar essa noção da causa. Então ela fez aqui uma técnica que eu ensino nos meus cursos, que é o que, o argumento, o porquê do porquê e aí o fechamento. Esse em decorrência é o primeiro porquê. Por que eles são vistos como um problema? Por causa da falsa percepção de que são menos produtivos e que são menos capazes de trabalhar. Aí ela vai fazer o segundo porquê. Por que há essa percepção de que são menos produtivos e menos capazes de trabalhar? Então vamos dar uma olhada em como ela fez o porquê do porquê. Então deixa eu só apagar. Em virtude, aí ela enfiou aqui um por exemplo.
né? Do menor domínio das novas tecnologias, que é muito comum entre essa população. Então, ela faz o porquê do porquê. Minha hipótese. A Fefe deve ter escapado da nota baixa na competência 3, que foi um grande problema de várias pessoas. E aí você pode me contar aqui embaixo nos comentários se esse foi o seu problema em 2025. Ela foge da nota baixa em competência 3 porque ela não faz só o porquê. Ela faz o porquê do porquê. Ela vai aprofundando a fundamentação dela. Lindo. No entanto, então ela vai fazer, né, um contraponto a essa visão. E aí vocês conseguem ver que ela está o tempo todo no campo semântico da visão, da perspectiva, da abordagem, do ponto de vista. Essa visão, então ela retoma a visão. Olha como é que ela se posiciona o tempo todo. Em vez dela só retomar a visão, ela fala assim, isso tá errado, porque ela enfia ali um enviesada. Ou seja, essa visão parcial, essa visão ilusória no final das contas, não contabiliza os aspectos positivos que os idosos, então eu retomo o tema mais uma vez, proporcionam ao ambiente laboral. Então ela está aqui retomando o argumento dela, estou falando de trabalho. E aí ela vai exemplificar, porque ela não tem certeza que o corretor sabe quais são os benefícios trazidos pelas pessoas idosas ao ambiente de trabalho. E você lembra que estava perspectivas no plural? Então a gente poderia pensar que neste parágrafo ela faz perspectiva enviesada e negativa, perspectiva realista e positiva. Então o parágrafo de desenvolvimento 1 dela já fala das perspectivas. Tais como a paciência e a clareza para lidar com adversidades, ok? Aí alguém pode virar e falar assim, ah, mas da onde que vem essas habilidades? Por que as pessoas mais velhas têm isso? Adquiridas, desculpa, não era advindas não, adquiridas, habilidades adquiridas com os anos de trabalho. Beleza. Então ela fundamentou tudo. Agora ela vai fechar, fazer o que a gente chama de e daí? Assim. Muitas empresas, esse muitas é para falar que não são todas, demitem ou deixam de contratar, e aqui eu tirei uma vírgula que ela pôs, tá? Então aqui, ó, ela comete, na minha opinião, um desvio de vírgula. Ou deixam de contratar pessoas com idades mais avançadas, por causa, então ela está sintetizando o argumento que ela apresentou aqui, devido a preconceito associado à idade, vírgula, tá certinho, o que leva a perdas, e aí não tem essa crase. Tá? Fefe tem agora 4 desvios gramaticais. Para mim, já perdeu ponto na competência 1 e isso justificaria perda de 40 pontos na nota total. Para mim, agora ela tá com 960. Me conta se eu tô sendo muito chata. Há perdas individuais. Já que, então, observa que ela tá o tempo todo explicando tudo que ela fala. Isso é sinal de uma boa competência 3. Os idosos sentem que deixaram de ser úteis para a sociedade, ok? E há perdas coletivas, aqui conta como um erro só. Se você errar 2 vezes a mesma coisa na mesma estrutura, conta como um erro só, tá? Mas eu vou sinalizar aqui. Há perdas coletivas, uma vez que... Então, essa é uma discussão que a Fefe tomou o cuidado de dar uma perspectiva individual e uma perspectiva coletiva. Então, ela está dentro o tempo todo das perspectivas. Ela está o tempo todo vendo os 2 lados da questão. Lindo, Fefe, você sabe. Uma vez que instituições deixam de se beneficiar das capacidades oferecidas pelos idosos. Olha que lindo, ela retoma o que ela tinha prometido lá em cima, que era as contribuições ao ambiente laboral. Logo, e aí ela tá fechando mesmo,
É preciso alterar essa triste realidade, então ela se posiciona em relação a ela, e mudar a percepção negativa, perspectiva negativa do envelhecimento no trabalho. E aí ela fala assim, eu estou falando do meu argumento 1. E aí eu tive que dar ótimo fechamento. Lindo. Além disso, então ela está adicionando aqui a mídia. Eu não posso falar palavrão, porque senão eu não posso, né? Fica feio. Mas assim, ela retoma a mídia. Que ela tinha me prometido que ela ia falar lá no primeiro parágrafo. A mídia contribui, e aí quem contribui com alguma coisa para outra. Eu já tinha corrigido a Fefe em relação a isso. Contribui para a manutenção da perspectiva negativa acerca do envelhecimento. Então aqui ela tá problematizando, que ela mete o negativa, acerca do envelhecimento na sociedade atual. E aí ela retoma o tema. É importante no início de cada parágrafo retomar o tema. Especialmente, olha que lindo, ela fez um recorte de gênero, quando se trata de mulheres. Fefe é minha aluna, é milituda, é isso. Assim, vocês estão vendo esse brilho aqui, ó? É o orgulho saindo pelos meus poros. A cantora Madonna, olha o exemplo que ela vai usar. Exemplo também conta como repertório. A cantora Madonna, ao realizar um discurso durante uma premiação, teceu críticas à estrutura da indústria cultural e à forma como mulheres mais velhas, olha o tema aqui, mais velhas. E aí, a cantora Madonna conta como repertório, esse é o terceiro repertório dela, tá, gente? Quem leu a cartilha do participante de 2025 viu que um dos textos que trazia um repertório considerado legitimado, pertinente e produtivo falava da vida do cantor Cartola. Estamos falando da Madonna e que se encaixa no tema. Ela está explicando agora como é que se encaixa no tema. E a forma como mulheres mais velhas são tratadas ao dizer, a Madonna dizer, e não envelheça, porque envelhecer é um crime, você será a vilã, não receberá prêmios e definitivamente não tocará nas rádios. Então, o repertório sociocultural dela aqui é a citação do discurso da Madonna, ou seja, repertório sociocultural não é só filósofo e sociólogo. Só que ela precisa concluir alguma coisa a partir da Madonna. Diante disso, as falas da cantora, retomou, exemplificam, então ela conta qual é a relação entre o repertório sociocultural, as falas da Madonna, e o argumento dela. A Madonna é um exemplo do que eu prometi que eu ia entregar aqui. Como a mídia exerce um papel importante de mudar a visão sobre o envelhecimento, ao destinar apenas papéis pequenos ou vilanescos. Eu pus um coração ali porque usar o adjetivo vilanesco é assim. Eu não consigo. Eu fico emocionada. Você tá vendo aqui, ó. Eu tô quase chorando com a Fefe. Vilanescos a mulheres idosas. Peraí. E dar... Opa, vou voltar ali. E dar a visão sobre o envelhecimento ao destinar apenas papéis pequenos e vilanescos a mulheres idosos e evitar que trabalhos artísticos de pessoas com mais de 65 anos, olha o cuidado dela de retomar o tema variando as referências, sejam divulgados. Corroborando, e aí o verbo corroborar, ele é transitivo direto, não tem esse com aqui, a Fefe errou isso também, a percepção de que existe um limite temporal para permanecer. Então aqui, ó, não tem esse se. Ativo no mundo artístico. Beleza. Aí agora, olha o cuidado que ela vai tomar. Poxa, mas a Madonna é americana. Isso deve ser um problema só da indústria cultural norte-americana. Aí o que a Fefe fala?
Chupa mundo, toma esse exemplo brasileiro. Um exemplo um exemplo disso, então aqui ela está retomando o que veio antes, o apagamento dos indivíduos das mulheres idosas no mundo artístico, né, na indústria cultural. O meu celular está falando aqui comigo. E aí, um exemplo é porque ela queria mostrar que a relação era de exemplificação. Um exemplo disso, na realidade brasileira, é um baixo número de novelas e filmes em que os protagonistas são idosos. Ou seja, ela não apenas fala a mídia brasileira invisibiliza idosos, ela se preocupa em falar assim, a partir de que eu afirmo isso? Ela fundamenta o argumento. Um exemplo é, tem pouco protagonista idoso nas novelas. Ou seja, não apenas põe a afirmação, você pode, a partir da afirmação, exemplificar, detalhar. Isso fortaleceu, na minha opinião, a competência 3 da FEFE. Voltei dessa forma. Então, estamos aqui fechando mais uma vez. É necessário acabar com a discriminação contra os idosos e suas artes, porque afinal de contas eu tô falando da questão midiática e artística. Minha hipótese é que eventualmente algum corretor mais chato, se ela de fato repetiu tão proximamente idosos e idosos, tenha tirado ponto lá na competência 4, tá? Uma fofoquinha dos bastidores é que eventuais repetições vocabulares de palavras que estão no tema ou que fazem parte do campo semântico do tema foram penalizados como um problema de coesão. Essa pessoa teria dificuldade de retomar o tema, que é uma forma de coesão textual, por outras estratégias. Então, acho que eventualmente Fefe perdeu ponto na competência número 1 e acho que ela perdeu ponto na competência 4. Daqui a pouco eu faço a minha hipótese. Eu acho que houve uma discrepância de notas e esse 960 dela, na verdade, é a média aritmética dos dois corretores. Mas tudo bem. Suas artes. Tá tudo bem aqui? Vamos mais um. Portanto, porque ela tá fechando o texto, né? Já não tem mais nada para escrever, é só isso, não tem mais jeito. Acabou. Portanto, visando. Se é visando, isso é o objetivo. Eu tô aqui contando, ó, eu tenho que levantar os 5 dedinhos. Visando o objetivo. Garantir perspectivas positivas, porque afinal de contas ela falou das perspectivas negativas, mas observa que ela é muito esperta, ela vai usar a palavra que está no tema. Perspectivas. Envelhecimento no Brasil, então o objetivo. O governo, agente, então aqui ó, temos um agente, deve destinar verbas, ação, e ampliar a oferta de oportunidades de trabalho, que é a causa 1, ela está cumprindo o projeto de texto, para pessoas com mais de 65 anos. Tal ação, então ela retoma a ação, deve ocorrer por meio da concessão de benefícios fiscais, aí ignora esse meiozinho, às empresas que reservarem uma porcentagem considerável das vagas trabalhistas para os idosos. Então, ela tem 5 elementos, aí ela explica, na verdade, ela exemplifica que tipo de benefício fiscal, como redução de impostos e subsídios financeiros. Exemplificação é uma estratégia de detalhamento. Então, ela fez a primeira proposta da Fefe, já tem os 5 elementos. Linda, já dou 200 na competência número 5 e já fico felizona com a competência 3, porque ela cumpriu o projeto de texto. Segunda proposta, porque ela queria fazer a segunda proposta e ela tinha que fazer para tirar uma nota boa na competência 3, porque ela falou lá da mídia. Ademais, o governo, agente, tô contando novamente, deve destinar ação, verbas para o Ministério da Cultura investir em produções culturais com protagonistas idosos, a fim de objetivo
alterar a visão estigmatizada acerca desse grupo. Beleza. Desse modo, então temos agente, ação, objetivo. Desse modo, então estamos fechando. A velhice será vista como algo positivo, isso para mim é o detalhamento. A segunda proposta não tem meio, mas isso não é um problema para a competência 5, porque ela já tinha feito uma proposta completa na proposta número 1. Algo positivo, eu não gosto da palavra algo, eu corrigindo essa redação, eu ia riscar o algo. A velhice será vista como positiva e os idosos, teria que ter uma vírgula aqui, porque temos um novo sujeito, serão tratados com dignidade, assim como prevê a Constituição, que é o repertório sociocultural número 1, que estava lá na introdução. Ok? Minha opinião. O que provavelmente aconteceu neste texto? Deixa eu apagar isso aqui, por favor. Eu acho que esses 960 da Fefe foi fruto, na verdade, descontos na C1, 160 e o resto 200. E eu acho que pode ser que tenha havido um outro corretor que deu 200 em tudo, menos na competência número 4. Então, minhas hipóteses, eu só vejo possibilidade da Fefe ter perdido ponto na C1 e na C4. Corretor que prestou muita atenção na C1, deu 160. Corretor que deu muita atenção à C4, deu 160. De toda maneira, eu acho que esse é um texto 960 demais. E aí eu vou te perguntar, e aí, fui mão pesada ou fui mão leve? Ficou alguma dúvida? Você entendeu todas as correções gramaticais que eu fiz? Se você não entendeu, o que você quer que eu explique? Este vídeo já ultrapassou o limite de tempo que eu tinha destinado a ele, mas eu queria fazer essa correção bem detalhada porque eu queria te passar algumas diquinhas e fofoquinhas de como foi a correção do Enem 2025. E aí agora eu quero colocar uma música na sua cabeça, que é a música que tá na minha cabeça desde que saiu a nota do Enem 2025, que é Treta, treta, tretinha. Aguardem, eu vou fazer vários outros vídeos corrigindo vários outros textos 960, 980 e 1000 no Enem 2025. E vou aproveitar para te passar umas fofoquinhas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo, ativa as notificações, se inscreve no canal e me acompanha nas várias redes sociais. Quarta-feira a gente tem uma live especialíssima, então eu te espero quarta-feira às 7h07. Beijo!